proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da terceira reunião ordinária deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Rettig para que faça a leitura do artigo 35 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casa-lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º, no caso de entidades filantrópicas ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º, o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º, se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput desse artigo. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da segunda reunião ordinária foi enviada a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da segunda reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da segunda reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da segunda reunião ordinária. Antes de iniciar, queremos agradecer a presença de todos, o presidente do SAMAI, Vidolino Vandenbom, que se faz presente aqui também. Obrigado pela presença, os funcionários dessa casa, os senhores vereadores. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 043/2018, assunto encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, em anexo, encaminhamos os projetos de lei 108/2018, 109/2018, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 108/2018, origem do Executivo Municipal, autoriza a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, EMAB, a alienar imóveis. Projeto de lei 109/2018, Executivo Municipal, assunto autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ofício 016/2018, senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento de informação número 068/2018, de autoria do vereador Jairson Sabino, e requerimento de informação 069, de autoria do vereador César Augusto Costa de Godoy. Acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1094 a 1106, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 1º de fevereiro de 2018, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 041, senhor presidente, acusamos o recebimento dos requerimentos de informações de número 071, 072, 2018, de autoria do vereador Jaime Ferreira de Lima. Acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1107 a 1112, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 5 de fevereiro de 2018, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Moção 068/2018, Nivaldo Bogo e outros, moção de apelo aos deputados estaduais Silvio Drevig, Carlos Ciuddini, Antônio Aguiar, Darcy de Matos e Valdir Cobalcini, bem como aos deputados federais Mauro Mariani e Marco Tebaldi, para que compareçam em sessão legislativa dessa Casa de Leis para prestar contas do seu mando, em especial o que trouxeram de recursos e melhorias à nossa cidade. Requerimento 072, Marco Redlich, solicitando espaço na tribuna popular livre ao senhor Carlos Capellini, consultor do SEBRAE, para explanar sobre o plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável do dia 19 de fevereiro de 2018. Requerimento de informação 073, Jairson Sabino, Executivo Municipal, requerendo informações sobre o relatório de todas as ações e atividades desenvolvidas, projetos e serviços prestados ou auxílios executados pela AMUNESC no ano de 2017. Requerimento de informação 074, 2018, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, requerendo informações sobre a doação de um terreno
à Prefeitura Municipal para a construção de uma capela mortuária do bairro Dona Francisca. Requerimento de informação 075/2018, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações sobre a distribuição de material escolar do ano 2018. Requerimento de informação 076, Fernando Malon, Executivo Municipal, requerendo informações sobre os pedidos administrativos e ressarcimento de danos protocolados no ano de 2017. Indicação 1113, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando estudos sobre a validade técnica para a instalação de uma placa de sinalização vertical para redução de velocidade na rua Siegfried Repke, próximo ao número 108, no bairro Oxford. Indicação 1114, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica para a instalação de tachões de sinalização na rua Siegfried Repke, entre os números 108 e 138, no bairro Oxford. Indicação 1115, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Gertrude Emma Maret, no bairro Dona Francisca. Indicação 1116, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a construção de um abrigo de ônibus na Estrada Paraná, no bairro Alpino, nas proximidades da Analu Móveis Limitada. Indicação 1117, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando reparos na pavimentação asfáltica da Estrada Fundão, no bairro Mato Preto, nas proximidades do Philadelphia Park Hotel. Indicação 1118, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a verificação do nivelamento das bocas de lobo e instalação das faltantes, bem como o patrulhamento e roçadas na rua Álvaro Schroeder, no centro. Indicação 1119, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento, ensarbamento e demais serviços de manutenção básica na rua José Vaz, do bairro Bemervaldo. Indicação 1120, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a construção de um abrigo de ônibus na rua Antônio Groscop, no bairro Alpino, nas proximidades do antigo centro de distribuição da Móveis Rudnick. Indicação 1121, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a construção de um abrigo de ônibus nas esquinas das ruas Getúlio Vargas com Mascarenhas de Moraes, no bairro Bemervalde. Indicação 1122, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando reparos na pavimentação asfáltica da rua João Pauli, bairro Colonial, nas proximidades da loja de tintas Megafix. Indicação 1123, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando serviços de limpeza e roçadas na Avenida Gustavo Archendorf, no bairro Bemervalde. Indicação 1124, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a revitalização completa das calçadas da rua Capitão Ernesto Nunes, no centro. Indicação 1125, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando serviços de limpeza e roçadas na Avenida dos Imigrantes, bairro Progresso. Indicação 1126, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando reparos na camada asfáltica na rua Siegfried Repke, bairro Oxford. Indicação 1127, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a revitalização da sinalização viária da rua Raulino Rastreiter, no bairro Bemervalde. Indicação 1128, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a revitalização da sinalização viária da rua Mascarenhas de Moraes, no bairro Bemervalde. Indicação 1129, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando reparos na camada asfáltica da rua Alberto Vaz, no bairro Oxford. Ofício 17. Senhor Presidente, de ordem do senhor Governador do Estado, dirijo-me a Vossa Excelência em resposta à moção 064/2017, para informar que, por se tratar de assunto afeto às competências do Departamento Estadual de Infraestrutura, o requerido expediente foi encaminhado àquela pasta para análise e adoção das providências pertinentes por meio do ofício 016, respeitosamente Luciano Veloso Lima, secretário adjunto no exercício do cargo de secretário de Estado. Ofício 008/2018, excelentíssimo senhor presidente Edmar Geraldo Salomão, cumprimentando-o cordialmente, venho informar em resposta ao ofício número 345/2017, referente à moção 055/17, que a solicitação foi encaminhada ao Departamento Estadual de Infraestrutura, sendo reforçada por parte desta Agência de Desenvolvimento Regional a relevância do apelo. Certo de sua atenção, reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, Abel Schroeder, secretário executivo ADR Mafra. Ofício 009/2018, excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, cumprimentando cordialmente, vimos informar em resposta ao ofício 416/2017, referente à moção 064/2017, que, cientes do conteúdo da mesma, parabenizamos o vereador Nivaldo Bogo, bem como os demais vereadores, pela preocupação apresentada.
Informamos que reformamos junto ao Departamento Estadual de Infraestrutura a necessidade de urgente verificação em loco dos problemas levantados para possível solução. Certo de sua atenção, reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, Abel Schroeder, secretário executivo da DR Mafra. Esse expediente, presidente. Obrigado, secretário. Peço a Presidente. anuência do plenário para... Já lhe concedo, já lhe concedo. Só para... Peço a anuência dos senhores vereadores para pessoas que nos acompanham em suas casas para poder mudar a tela. É Rodrigo Matos, Rosângela Cislinski, Goniak, Rodrigo Carraro, Marcelo Costo, Oswaldo Randick, Rogério Líbio, Noacir Marafigo, Luci Ellinger, Janete Malão, Evelyn Balcate Sabino, Jussara dos Anjos, Rosmaria Santos e Juraci Xavier. Essas pessoas nos dão a honra de estar nos acompanhando de suas casas. Eu concedo a palavra ao vereador Marco Rodrigo Reis, por favor. Obrigado, presidente. Só gostaria de colocar com relação à leitura do expediente, né? Estava acompanhando aqui a leitura das indicações. Eu queria deixar registrado que chamou atenção com relação à indicação 1123, que ela se trata de uma solicitação que perdeu o objeto porque ela foi apresentada depois que o serviço já está realizado. Então, eu queria deixar registrado que é a solicitação de roçada na Gustavo Eckendorff, porque me chamou a atenção porque eu passo todo dia na via e ela foi feita na terça-feira, inclusive na terça-feira do Carnaval. Na terça-feira eu passei por lá, eles estavam fazendo o trabalho. E então essa indicação acabou sendo apresentada quando o serviço já estava realizado. Eu até queria deixar só para que ficasse registrado, porque me chamou a atenção justamente que era terça-feira do Carnaval, quando passei lá, eles estavam todos trabalhando e o serviço já estava realizado quando da apresentação da indicação. Obrigado. Eu concordo plenamente com o vereador Marco Rodrigues. É que quando nós passamos lá na semana passada, e vimos que o mato está tomando conta do canteiro central, principalmente, que é de responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que as laterais são de responsabilidade dos proprietários, mas a gente pediu para que sempre é feito. Mas se já foi feito, a gente agradece em nome dos moradores lá, né? Também gostaria de um empenho em algumas, porque a gente sabe que o tempo aí chuvoso ele acelera o crescimento da grama e do mato e situação. Então, o acompanhamento que está sendo dado, a gente também agradece. Obrigado. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 108 e 109 do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a moção número 068. Em discussão única, a nova redação ao projeto de lei número 034/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Edmar Geraldo Salomão, que autoriza a distribuição gratuita de exemplares do livro História do Poder Legislativo de São Bento do Sul. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e redação final, a nova redação ao projeto legislativo número 034. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, de posse de projeto de lei 034/2017, do Legislativo Municipal, e acatando solicitações de correção ou erro formal apontado pelo Executivo Municipal, vem efetuar a nova redação do projeto de lei 034 do Legislativo Municipal, corrigindo esse equívoco formal e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Coloco em discussão a nova redação ao projeto legislativo número 034. Se vem com um erro formal que tinha nesse projeto e foi feita nova redação em relação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. Solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a nova redação ao projeto legislativo número 034. Discussão única e votação a nova redação ao projeto de lei número 038/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Jair Sabino, que altera a redação do artigo 3º da Lei número 3.820, de 12 de setembro de 2017. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, de posse
do projeto de lei 038 do Legislativo Municipal, acatando solicitação de correção e erro formal, apontado pelo Executivo Municipal, vem efetuar nova redação no projeto de lei do Legislativo Municipal, corrigindo este equívoco formal e recomendo ao plenário a aprovação da nova redação. Coloco em discussão única a nova redação ao projeto de lei número 038/2017. Com a palavra, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tenho o projeto de lei. O senhor poderia me emprestar, senhor presidente, para eu... Só para eu confirmar, vereador Sabino, o senhor está acrescentando aqui somente o parágrafo 2º, é isso? É essa a redação ou não? Que só coloca que, se o infrator for menor de idade, somente poderá ser retirado do veículo com acompanhamento do responsável legal, o conselho tutelar, é isso? Ficou pendente, o vereador Pedro já havia feito essa observação ainda no ano passado, né? E nós fizemos esse ajuste porque se fazia necessário, de fato, observar, nós destacamos na ocasião que foi muito boa a observação do vereador, que o motorista não poderia, no caso de desordem, pedir que a pessoa saísse do ônibus, né? Mas tinha esse caso, que aí não se poderia colocar um menor de idade simplesmente fora do ponto de destino, no fim acontecer alguma coisa, dar algum problema com ele, né? Então teria que se achar uma solução, ou a polícia militar fazer uma guarda, uma escolta, ou chamar os pais, ou coisa assim. Então, por isso foi acrescentado, né? Não sei se foi claro. Foi sim, vereador, obrigado. Eu só estou um pouco confuso, porque tem um anexo aqui, eu não estou entendendo o seguinte: nós fizemos uma alteração no final do ano passado, o senhor deve se lembrar, eu protocolei um projeto de lei com sua concordância, para mudar a questão do telefone, porque em alguns lugares não funciona o telefone, outros não. E outra, a aquisição de um telefone pelo motorista seria repassada ao... Só me permite? Claro. Sobre esse assunto, também foi interessante, e quando nós fizemos, eu fui conversar com o gerente do Rainha, o Flávio, e ele fez essa observação da questão dos chips, tal, aqui pega, ali não pega, quando de repente não pega em algum lugar, você desloca o motorista que tem um telefone da TIM lá para uma outra linha de ônibus que lá só pega a Oi e tal. E aí nós estamos tratando e vendo a possibilidade, até porque agora o governo lançou a possibilidade logo de uma nova licitação, né, visto que essa concessão do Rainha já está vencida, de que a gente possa incluir, inclusive na próxima, vereador, que deve sair, então, breve, que o ônibus possa adaptar um sistema ali de PX, que é uma versão mais simplificada, barata do radioamador, né? Um PX. Seria colocado nos ônibus, o motorista teria toda uma comunicação com a sede, inclusive para caso de quebrar o ônibus, manutenção, coisa assim, né? Não teria custo com o celular, e para a comunicação, se fosse o caso, com a Polícia Militar também. Então, a gente está vendo essa viabilidade, inclusive, então, para colocar na próxima licitação como um dos itens, né? Sendo a Rainha ou outra empresa vencedora. Daí cairia, então, a necessidade de se falar de celular, porque a ideia seria acertar isso aí com o PX, né? Eu entendi, eu agradeço. É só porque no projeto aqui tem uns anexos, então, um clipe, que eles colocam no parágrafo primeiro aqui, que ele contrapõe o artigo de lei. Por isso a confusão. Mas, então, só se está incluindo o parágrafo 2º. Caso o infrator esteja menor de idade, só isso. No momento, sim. É isso? Sim. Só uma questão, gostaria de, vereador César Godoy, verifique se está ligado o seu microfone. Alô, sim. Agora sim. Obrigado. Então, de qualquer forma, eu agradeço os esclarecimentos e também encaminho meu voto favorável ao projeto de lei. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito seus vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a nova redação ao projeto de lei número 3.820, de 12 de setembro de 2017. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 041/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autores vereadores César Godoy e Edmar Geraldo Salomão, que altera e dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal
número 3.821, de 21 de setembro de 2017, que estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra pública municipal paralisada de placa contendo a exposição de motivos da interrupção. Solicito ao secretário dessa Casa, vereador Jair Sabino, para que faça leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Legislação e Justiça, redação... Aqui, né? Comissão de Legislação e Justiça, redação final, reunida no dia de hoje, de posse do projeto 041/2017 do Legislativo Municipal e acatando solicitações de correção do erro formal apontado pelo Executivo Municipal, vem efetuar nova redação do projeto de lei 041/2017 do Legislativo Municipal, corrigindo esse equívoco formal e recomendando ao plenário a aprovação da nova redação. Está em discussão. Projeto de lei número 041/2017. Eu vou fazer uma colocação nesse projeto. Esse projeto, houve uma solicitação por parte do vereador César Godoy, e aí acabamos fazendo em parceria, é um projeto que tinha sido aprovado por essa Casa de Leis. Nós estamos mudando o tamanho daquela placa que vai informar qual o motivo da ordem, da paralisação da obra, e os custos que o município iria arcar com o tamanho que a gente tinha colocado, que nós tínhamos colocado para a Prefeitura informar, se tornaria muito alto. Então, por sugestão do vereador César Godoy, nós fizemos essa nova redação a esse projeto de lei número 041. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 041/2017. Coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 073/2018, de autoria do vereador Jair Sabino. Concedo a palavra ao vereador autor do requerimento, vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, a solicitação, hoje, inclusive, nós conversamos, esteve aqui um diretor da Munesc, e conversamos sobre esse assunto. Logo nós vamos ter que debater novamente essa questão, entra aqui para votação, provavelmente, no mínimo, mais uns 360 mil. E eu tenho dito que, no ano passado, nós já votamos de forma contrária, porque eu justifiquei que, mesmo a Munesc fazendo alguns projetos, ainda não estamos convencidos de que 360 mil seja o custo disso tudo. Ele disse que sim, e ficou de nos apresentar todo o trabalho que a Munesc faz em favor de São Bento do Sul. Falei, ótimo, né? O senhor está aí com toda a possibilidade de nos convencer do contrário. Por enquanto, eu acho que não é o caso. E, inclusive, disse a ele que justifiquei meu voto ano passado, dizendo que nós teríamos que sacrificar, no caso, a Munesc, em detrimento de um setor de planejamento da Prefeitura que ganha para fazer esse projeto e não o faz, ou não fazem esses projetos, né? Essa equipe não faz. Então, por isso, estou fazendo aqui uma solicitação, até que a gente possa ter esses dados para embasamento de uma próxima votação, né, do que foi feito pela Munesc no ano passado, em contrapartida aos 360 mil e alguns quebrados que nós aprovamos aqui, que a Casa aprovou. Né? Muito obrigado. Nesse sentido, peço a aprovação. Né? Com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero manifestar meu apoio a favor pela aprovação do seu requerimento, vereador Sabino, e eu até já defendi na questão dos valores em outras ocasiões, né, o valor que é pago à Munesc e os serviços por ela prestados. Inclusive, agora há pouco até vai fazer parte de um assunto que eu vou me manifestar na tribuna, mais um projeto, até inclusive da Munesc, e até eu não me recordo qual foi a
se encaminhamos algum documento ao presidente da Munesc na época, mas nós discutimos, inclusive, no ano passado, a questão da desproporção de valores de acordo com a população de cada município, onde São Bento do Sul paga um valor per capita, digamos assim, maior do que muitos outros municípios. Mas, de qualquer forma, vereador Sabino, é importante que tenhamos esses valores em mãos, né, para que realmente, em breve, com certeza, virá um projeto para que se aprove a transferência, essa transferência mensal à Munesc. Então, esses dados serão importantes para saber como nós devemos nos portar diante do mesmo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Jaime Freire de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Sabino, quero me colocar favorável. Eu acho que era um dos requisitos no qual a gente abordou bastante naquela votação e que realmente é a oportunidade da Munesc vir aqui apresentar os benefícios que elas estão trazendo a São Bento. Me coloco favorável, tem total apoio. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também me manifesto favorável ao requerimento de informação do vereador Jairson Sabino. Dizer que hoje o secretário, eu não lembro qual é o cargo dele. Secretário. Secretário, ele esteve também falando comigo, ele aproveitou a visita que faria ao senhor e me trouxe também um documento que eu vinha pedindo há alguns dias, que é a questão do Parque da Promosul. Eles elaboraram planilhas e tudo mais, e eu também pedi que me passassem, até porque o deputado Mauro Mariani sinalizou com uma verba de R$1 milhão para iniciar o projeto. Então, para inscrever isso no Ministério, precisa de uma série de orçamento e tudo mais, que foge à minha competência. E, a título de curiosidade, o orçamento total do parque, da forma que ele foi divulgado já nas mídias impressas, nas mídias sociais, é de R$7 milhões. Com esse R$1 milhão que, se tudo der certo, o deputado Mário Mariani libera esse ano, é 1/7 do valor, que é significativo para você iniciar alguma coisa. Mas digo isso tudo porque eu questionei ele tendo em vista o requerimento do vereador, dizendo quanto custaria, e não faço aqui qualquer defesa à Munesc, eu só conjecturo, quanto custaria um projeto dessa natureza da Promosul, pelo tamanho e tudo mais. Ele disse para mim que custaria entre 100 e 130 mil reais. Eu realmente não sei. Perguntei para o secretário de Planejamento, Luiz Cláudio Schultz, ele disse que é em torno de 3 a 5% da metragem total, não é isso? Como? Do valor da obra, então bateria em tese. Só digo isso, repito, não sou de forma alguma em defesa ou ataque à Munesc, só constatando que, sabendo que eles prestam um serviço, sabendo que esse serviço custa um dinheiro significativo, eu tentei aproveitar ao máximo, claro, com interlocução do executivo, para que façam outras coisas. E, aproveitando, eles me passaram também um outro dado que é significativo da Munesc, que é essa assessoria com a Universidade Federal de Santa Catarina para a elaboração do plano de mobilidade urbana. Esses dois é o que se destaca. Daí a gente aguarda o requerimento, a resposta do requerimento do vereador, para poder analisar com bastante cuidado se vale a pena a continuidade. O senhor quer uma parte? O senhor me permite um comentário? Então, a questão, inclusive, seria oportuna para que todos pudessem entender, a municipalidade, inclusive, pudesse entender. Eu confesso que não tenho isso com clareza. A Promosul, até onde é do município, até onde, sabe, é uma coisa um tanto confusa, né? Então, nós temos ônus para o contribuinte e bônus ali. Eu não tenho isso muito claro. Quais são as responsabilidades da prefeitura com essa Promosul, né? Seria interessante que a gente pudesse olhar um estatuto, como é que isso é misto, não é, né, para que a gente saiba exatamente. Eu acho que muita gente tem essa dúvida de saber o que é a Promosul, de quem é a Promosul, né, para direitos e deveres, né? Seria uma situação. Outra que ele defendeu seria, então, a questão de retorno de ICMS, por exemplo. Ele disse, olha, são situações, ele disse que seria bem importante. Ele disse, olha, o que nós não temos de direito já,
com ou sem a Munesc, né? Se já é direito sem a Munesc, eu não vejo por que pagar. Eu falei para ele hoje cedo, o senhor entenda que não há nada pessoal, nós só temos que defender a questão do custo por horário desse pagamento. Se já é direito, vamos brigar na forma judicial e não tem por que a Munesc fazer essa defesa do que já é nosso. Então, daí eu não posso concordar. Muito obrigado. Obrigado, era isso. De qualquer forma, eu sou... Quanto à Promosul, oportunamente eu trarei os esclarecimentos, oportunamente, o quanto antes for possível, é um assunto relevante e importante, e sou favorável ao requerimento de informações. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Rede. Senhor presidente, senhores vereadores, também me coloco favorável ao requerimento do vereador Sabino, porque tem que ficar claro justamente o quanto a gente tem de retorno com relação ao Munesc, porque essa conversa todo ano acontece, quando vem o projeto para definição dos valores a serem repassados. E eu acredito que um relatório mostrando as ações que foram feitas, os projetos que foram realizados, vai poder sanar nossas dúvidas, para a gente saber que a gente recebe talvez mais do que paga. Eu acho que é essa segurança que nós todos queremos ter aqui no Legislativo, de que está valendo a pena e que realmente a gente tem um retorno para o município. Se confirmando essa informação que o Godoy passou, que seria mais ou menos um projeto como esse, custaria até 120 mil reais se fosse feito pela prefeitura, e eu acredito que se for contratado custa mesmo. Eu sei porque lá no SAMAI a gente trabalha muito com contratação de projetos de saneamento básico para poder buscar recursos para aplicar na cidade, e são projetos que também giram em torno de 100 mil reais, 150 mil reais, 200, dependendo da abrangência da obra e do tamanho. Então a gente está falando de coisas caras. E também tem a questão que o vereador Sabino colocou dos funcionários que trabalham na prefeitura, na área já de engenharia, mas para mim fica claro que são muito mais projetos que a prefeitura tem, não só os que a Munesc faz. Então, não está terceirizando algo que teria que fazer em casa. Por exemplo, eu estive conversando essa semana com o responsável pela pavimentação comunitária. Então, a informação é que, por exemplo, todas as ruas que estão tendo adesão para aderir ao programa de pavimentação comunitária, o projeto é feito pelos engenheiros da prefeitura. Então, tem hoje cerca de 14 ruas que estão em andamento, são projetos que são feitos dentro da prefeitura pelos engenheiros contratados pela prefeitura. Então, são vários projetos que são desenvolvidos, então alguns maiores são feitos fora, mas eu acho que tem que ficar claro para todos nós que o que está voltando, pelo menos é proporcional ao que a gente está pagando, por isso eu acho interessante o requerimento para a gente ter essa tranquilidade em poder continuar, às vezes, aprovando repasses para a entidade. Continua a discussão. Eu ia fazer uma colocação em relação, sou favorável ao requerimento. Eu acho que, proporcionalmente, nós pagamos um pouco a mais do que devia pagar. Até seria interessante buscar na Munesc para ver quanto é que todos os municípios estão repassando, porque sempre há uma adequação, uma mudança lá. Mas a minha posição sempre é em relação a Joinville. Joinville com 600 e poucos mil habitantes, quase 700 mil habitantes, proporcionalmente a São Bento nós pagamos muito mais do que Joinville. E Joinville é o que mais usa. Joinville usa. São Bento também usa, a Câmara de Vereadores usa também. Né? Mas eu sou favorável. Agora, eu sou da opinião que nós devíamos buscar novamente para ver quanto São Francisco ajuda, quanto Araquari, todos os municípios envolvidos nisso aí. Porque bastante, não tem dúvida. Eu sei que eles fazem os cálculos do ICM, aquela história toda, quanto tem de retorno que ele colocou, mas é bastante dinheiro, mas eu sou favorável ao seu requerimento. Concedo a palavra ao vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia nem me manifestar, mas diante da manifestação de Vossa Excelência, se olharem há um ano atrás a minha manifestação nesta Casa de Leis, vai ter todos esses dados que o senhor está falando, da desproporcionalidade entre o que paga Joinville e o que pagam os demais municípios. E São Bento paga muito mais proporcionalmente que Joinville, muito mais mesmo do que Joinville. Então, isso não mudou. E isso não mudou. Né? E eu falei ano passado para verem a situação e não foi feito nada. O projeto deve vir nos próximos tempos, já não está na casa, para o repasse para a Munesc nesse ano. Eu já tenho minha posição. Obrigado. Continua a discussão? Ninguém mais?
querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento de informação número 073/2018 e solicito aos vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 073/2018. Para mudança de tela, também peço anuência do plenário e agradecer as pessoas que também estão nos acompanhando, fazer a leitura da tela. Jürgen Alemão, Marcos Roberto Gratti, Xeslavo Corsias, Charles Weigman, Petição, Carlos Espezin, Vilmar Bueno Espeto, Valmir Fortetsky, Jaime Bandoc, Fábio Fidelis Ferreira, Fernando Carvalho, Ivo H. Filho e Valdecir Lima. Essas pessoas também nos dão a honra de estarem assistindo a essa sessão de suas casas. Dando sequência, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 074/2018, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, alguns meses atrás, eu já levantei essa questão na tribuna com relação à construção das capelas mortuárias, sugerindo que fosse no bairro Mato Preto, no bairro Dona Francisca, e hoje trago o mesmo assunto, até por outras razões, além da cobrança da comunidade, especificamente no bairro Dona Francisca, mas principalmente das pessoas que fizeram a doação desse terreno para que lá fosse construída a capela mortuária. Isso já fazem de 8 para 9 anos que isso ocorreu e até o momento nada aconteceu. E então existe essa cobrança. Então o nosso requerimento solicita as informações com relação aos motivos pelo qual não se constrói essa capela naquele local e o termo também, uma cópia do termo de doação, para que possamos verificar o que foi acertado na época, até porque, passando tanto tempo assim, pode até se esgotar o prazo estipulado na época para que fosse construída, e automaticamente o município ter que fazer a devolução do mesmo. Então, por essas razões, eu solicito pela aprovação do mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Nivaldo Bogo, encaminho meu voto pela aprovação do seu requerimento, mas se eu puder contribuir um pouco, para o senhor não aguardar todo o tempo de resposta, o senhor quer saber se recebeu em doação o terreno, o senhor quer saber se recebeu, a prefeitura em doação, recebeu através da lei número 2.498, de 22 de fevereiro de 2010. Depois eu lhe deixo uma cópia, o senhor também vai receber. O senhor... Perdão, eu acabei de receber uma cópia agora aqui da lei, inclusive, que foi autorizado o recebimento. Isso. Então, tem essa lei, ela não prevê nenhum prazo para construção nem nada, é evidente que já passou em muito do tempo de ter sido feito isso. O senhor pede a cópia, e o senhor pede para informar as razões pela qual a prefeitura não iniciou a construção da capela mortuária. Todos os projetos, rigorosamente todos os projetos estão feitos, produzidos e aprovados desde o dia 27 de setembro de 2017. O que falta é o de sempre, dinheiro. São R$200 mil para erguer a obra. E existe um compromisso, e aí é o grande, talvez, problema, ou grande solução, o deputado Aguiar se comprometeu em repassar esse dinheiro. Ele se comprometeu pessoalmente, eu não sei, todos riem, se comprometeu pessoalmente através de um dos seus assessores, Arno, que era do mesmo partido que o senhor, agora não é mais, eles estão migrando para um outro. Então, ainda é do seu partido, vereador. Eu sei que não é fácil lidar com o homem lá, mas dar uma relembrada que ele se comprometeu talvez seja uma boa, porque, segundo o que a prefeitura disse, tendo recursos, iniciaria amanhã, se não chovesse. Mas o que falta são os recursos. O deputado Aguiar se comprometeu. O secretário de Planejamento nos disse que o Arno, que é um dos assessores dele, ou coisa que o valha, está de tempos em tempos na prefeitura dizendo que o dinheiro vem, e em suma é isso. Estamos aguardando o recurso, que há um comprometimento do deputado Aguiar
em liberar. Então, o que eu posso contribuir nesse momento é com isso, mas é evidente que as informações virão por escrito ao senhor. O que até é válido para consignar aqui, porque se há um compromisso do deputado, vamos aproveitar para mais uma vez cobrar. Obrigado. Eu concedo a palavra novamente ao vereador, autor do requerimento. Vereador César Godoy, de fato, sabemos que um dos problemas é os recursos e, tendo eles em mãos, é lógico que automaticamente a obra acontece. Com relação, eu até olhei para o vereador Fernando Malão, aí, que teve um sorriso sátiro aí em fusão, mas essa promessa, na verdade, foi feita a mim também, né? E também já passou um pouco o prazo e acredito que não ocorra, e inclusive não só por parte do deputado Aguiar, como talvez de outros deputados, um recurso para que seja construído essa ou outras capelas. Então, na verdade, eu acredito que o município vai ter que viabilizar os recursos para essa finalidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Eu também vou fazer uma colocação em relação... Eu acho até para dar uma acordada nessa questão desse terreno lá. Eu tive junto quando foi feita a doação desse terreno lá em 2010. Eu estive junto na gestão do prefeito Magno Boma, recebeu como doação lá estávamos lá o Leonides Irgens, estava lá o Osnildo Schroeder, que era o proprietário do terreno, estava lá a família Panaitz, estava lá o falecido Fernando Vaz. Nós estávamos todos lá e foi repassado uma área de 1.000 metros quadrados, mais ou menos. Até isso é uma antiga reivindicação da comunidade lá da Dona Francisca, que a pessoa falece lá e vem para a cidade e depois volta para lá, para ser enterrada lá. Então, isso já vem de anos. Eu acho justo envidar todos os esforços, indiferente de quem traga a verba para a construção. O vereador César Godoy colocou mais ou menos R$200 mil, mais ou menos. Talvez até não saia aí, se contratar aqui em São Bento. Pode ser, 200 mil mais ou menos. Mas eu acho importante que saia até para... os primeiros imigrantes que por lá pararam, acho que eles merecem isso aí, até uma questão de justiça para esse pessoal lá. Mas eu vi uma conversa do próprio Osnildo dizendo que não, porque nós vamos buscar de volta. Eu sei que não consta em documento nenhum, né, vereador César Godoy, que o município terá que devolver. Poderia também, uma pessoa que passar tanto tempo, demorar tanto, mas eu acho que todos envidando esforços aí, eu acho que dá para fazer nessa gestão e entregar isso para a comunidade lá. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 074/2018. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 075/2018, de autoria do vereador Fernando Malão, qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, saiu boato ou a informação de que não terá material escolar nas escolas municipais este ano. Eu não quero crer. Ano passado teve problemas na aquisição do material, houve um pregão presencial que foi cancelado, foi aberto outro, até comprar os materiais, até entregar foi maio, sendo que as aulas começaram em fevereiro. No ano passado foi feito um pregão presencial e registro de preço, com um prazo de 12 meses. Isso foi aberto em abril, portanto, vale até abril de 2018. Eu estou perguntando, quero saber se, primeiro, vão entregar o material. Se você vai entregar o material. Em caso negativo, por que não? Em havendo aquisição, se vão aproveitar esse pregão presencial, que é válido por 12 meses. Em tese é possível. Eu acho difícil que quem ganhou forneça preço do ano passado, mas, enfim, tem uma licitação com validade para 12 meses. Se não for usado este pregão presencial do ano passado, 72/2017, se vai ser feita uma nova licitação. E se for nova licitação, qual a modalidade? Se for nova, quero crer que seja um pregão de novo.
Não creio que haja grandes problemas de fazer, porque no passado cancelaram alegando que teve problemas na quantificação do material. Se foi acertado no passado, é só copiar desse ano, porque não houve grande mudança de alunos. E se for uma nova licitação, qual a data prevista para a sua deflagração? Qual a data prevista para a abertura das propostas e a data prevista para a entrega do material? E uma última questão, eu estou perguntando se vai ser crescido ou retirado algum, em caso de ser entregue o material, se vai ser crescido ou retirado algum item da lista. Porque no ano passado foi retirado a agenda, que era dada nos anos anteriores. Ano passado não teve agenda. E agora eu quero saber se vai ser mantida a lista de 2017, se vão entregar a mesma lista, se vão tirar alguma coisa, se vão aumentar, é isso que eu quero saber. Eu escutei a manifestação do vereador e radialista Jair Sabino esses dias sobre essa questão, dizendo que antigamente os pais compravam material. Para o senhor ver que eu escuto o seu programa. E não é... escuto... E o senhor disse que antigamente os pais compravam material. E é verdade. Mas que isso o Poder Público chamou para si, mas por conta do partido aumentou os impostos. Hoje os impostos estão altos, e aí, se for o caso de não entregar material, não foi 6 por meia dúzia, trocou 12 por 6. Então, eu espero que essa conversa de que não vai ter material não seja verdade. Né? Se puder, talvez eles possam comprar com o pregão. E se for comprar com o pregão, é bem tranquilo. Acho que vai, mesmo assim. Se já pediram, pode entregar dentro do começo, ou já, faltando um pouquinho depois de ter começado o ano letivo. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Marco Rodrigues Reutemann. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me coloco favorável ao requerimento de informação do vereador Fernando, mas eu queria tecer alguns comentários com relação a isso, até talvez o comentário que ele fez do que ele escutou na rádio, que quando a informação que a gente tem, que quando começou-se a distribuir kits escolares, material escolar nas escolas, como é que funcionam os recursos que vêm para o município na área da educação? Todos sabem que a gente recebe Fundeb. Fundeb é utilizado para a educação. O Fundeb vem com 60% reservado exclusivamente para o magistério, para pagamento de folhas dos professores da área pedagógica, e 40% poderia ser utilizados para outras áreas, pagar pessoal da área administrativa ou até mesmo para a realização de obras, fazer investimentos. Então, existia uma época em que vinha o 100% do Fundeb, aplicava-se 60% para pagar os funcionários, e do 40% podia fazer obra, você tinha recurso no 40% que sobrava para você fazer um ginásio de esportes, ampliar uma sala de aula, você comprar, aí sim, material escolar, comprar uniforme escolar. Então, lá que se criou essa cultura no município, porque realmente antes, o Estado é assim até hoje, o Estado não dá material escolar, não dá uniforme, nunca deu. Eu estudei em escola estadual, não recebia, e o município, por ter esse 40% que é obrigatoriamente aplicado na educação, criou-se essas questões. Então, vereador Sabino, eu só vou contestar um pouco a questão de que se aumentou o imposto, porque eu entendo que na época, quando começou a entregar o material escolar, não se aumentou o imposto. É porque vinha o Fundeb, ele pagava folha de pagamento e ainda sobrava os 40%, que poderia ser também uma parte para a folha, mas para esse tipo de investimento. O que aconteceu ao longo dos anos na educação em geral e que a gente vê aqui no município de São Bento do Sul? As obrigações do município cresceram muito em relação a atendimentos na área da educação. Se a gente for puxar aí, vou chutar 10 anos atrás, 20 anos atrás, o município era obrigado a oferecer o quê? 5º ao 8º ano, né? Não era 9º, hoje tem até o 9º ano. Mas então era da 1ª série até a 8ª série, o município tem que ter escola para todos os alunos. Aí começou essa questão das creches. Opa, tem que ter creche, por quê? Porque as mulheres cada vez mais estão trabalhando fora, então tem que ter esse direito de poder deixar o seu filho enquanto estão trabalhando para ajudar na renda do lar. Então, tem que ter creche. São Bento tinha quantas creches há 20 anos? Não sei dizer aqui, mas tinha 1, 2, talvez 3. Então, começou-se a demandar, precisa ter creche para todas as crianças. E nós viemos com uma defasagem de creches aí de anos. O vereador Fernando foi prefeito, sabe que sempre houve uma defasagem, eram crianças que não tinham creches. Hoje, São Bento do Sul não tem criança fora da creche.
que precisa. Essa fila foi zerada. Só que qual que é o custo que isso implica? A gente tem aí, o governo federal ajudou em alguns momentos a construir creches, mas a manter creches é o dinheiro do Fundeb, que é da educação, que vai pagar todos os professores. A gente tem alguns exemplos, uma creche de média para grande porte, ela custa 1 milhão por ano de servidores, com a sua estrutura total. E depois disso, creche, né? Creche antigamente era crianças de 6 meses, 4 meses, saía, né, da licença maternidade, até os 3 anos. E daí a criança entrava na escola com 7 anos na primeira série. Então, dos 3 anos aos 7 anos, ela ficava fora da escola. Não existia obrigatoriedade. Agora não. Agora o pré é obrigatório. Incluiu-se mais um ano, são 9 anos, primeiro ao 9º ano. Então a criança começa na primeira série com 6 anos. E dos 3 aos 6, aos 3 aos 5, a prefeitura tem que manter a pré-escola para as crianças. Ou seja, hoje as crianças estão dos 4 meses até ao 9º ano na estrutura do município. Então o que aconteceu com o dinheiro do Fundeb? 100% dele é para pagar magistério. Não existe mais o 60-40. Tudo que vem do Fundeb é gasto com folha. E a prefeitura ainda precisa investir um pouco mais de recurso, que seriam de outras áreas, antigamente, para complementar a folha de pagamento e poder fazer investimento na educação. Então, por que eu estou falando tudo isso nessa discussão do requerimento? Porque, antigamente, você tinha 40% sobrando que você poderia comprar, o material você poderia comprar. O uniforme, por exemplo. Hoje, não. Hoje, se você quer continuar mantendo a distribuição desses materiais, você tem que buscar recurso fora do recurso que vem do Fundeb do governo federal, que é um repasse dos impostos que a gente paga para o governo federal. Com relação ao requerimento em específico, os materiais estão sendo distribuídos, vereador Fernando. Os materiais escolares estão sendo já distribuídos pelas escolas. E eu vejo que esse ano, devido à dificuldade financeira, o município adotou, para mim, uma forma mais inteligente de fazer a distribuição dos materiais. Ou seja, não existe o kit escolar, que é padrão e que é entregue para todo mundo aleatoriamente, mas a educação, através de cada escola, cada unidade escolar, está verificando o aluno que veio já com material, ele não precisa receber o material. Se existem alunos carentes e que precisam do material, as escolas têm material para ser direcionado. Então, eu entendo que é até uma forma mais inteligente de usar o recurso. Se não há recurso sobrando, como talvez havia antigamente para fazer padrão para todo mundo, então que se faça para aqueles que realmente necessitam. Porque o que acontecia em muitos anos, o vereador Fernando vai saber porque foi prefeito. A prefeitura dá o kit e o aluno traz o material de casa também. Então, ele vai ficar com o material duplicado, ele vai levar, às vezes, o kit para casa, o irmão está usando, ou duplicou o material que ele tem. Então, eu entendo que essa forma é mais inteligente no uso do recurso público, porque analisa-se quem não tem material escolar, o município dá. Então, assim, continua sendo dado material escolar, já começou desde o início do ano. As escolas tinham reservas técnicas de material, não tem o kit para todo mundo realmente, mas o material para quem é necessário, o município está distribuindo. Então, essa é uma informação que a gente tem da Secretaria de Educação, e eu falei toda aquela introdução, por quê? Porque hoje, as escolas do município, existe um levantamento feito pelo engenheiro da Secretaria de Educação, que diz que as escolas precisam de um investimento de 2,5 milhões em reformas, por solicitações, principalmente dos bombeiros e da vigilância sanitária. Ou seja, são adequações no prédio, questões de segurança, acessibilidade, de higiene, e que o município não tem esse recurso. Então, a educação tem que, dentro da estrutura dela, tentar achar recurso para, pelo menos, fazer as obras prioritárias. A gente sabe que vem algumas verbas de deputados, já tem algumas melhorias que foram pleiteadas e foram conquistadas para as escolas, mas 2,5 milhões é um valor considerável que é necessário para garantir a segurança dos alunos, a acessibilidade também. Então, eu tenho certeza que estamos no momento em que é necessário rever alguns investimentos. E se a secretária tem que se deparar com uma necessidade de reformar uma escola, às vezes um banheiro da escola que está com problema na saída do esgoto, que acontece em algumas escolas, tem que ser priorizada essa questão, porque é a segurança e a saúde dos alunos. E, com relação ao material, está sendo distribuído, mas mudou a forma realmente, não como kit, como por muitos anos foi realizado. Quinta parte, já que o senhor está... Sim. Então, não vai ter uma nova aquisição, vai ser distribuído o que tem, a reserva técnica de hoje. Não vai ser feita uma nova licitação, é isso que o senhor está falando?
Vai continuar tendo a compra dos materiais. Que Só vai não ter vai ser abril. no volume de Que vai ter kits abril padrões. é esse pregão que tem, Vai ter. depois acaba. Vai ter por pregão. Então, a reserva técnica, na verdade, até Vai porque acabar? porque ela tem, né, de acordo com a demanda, vai ser comprado, vai ser reposto para que não falte, caso os alunos precisem do material, para que não falte o material escolar. Com relação aos uniformes, eles foram entregues no final do ano passado, né? Então, a grande maioria dos alunos tem uniforme escolar e as escolas também têm uma certa reserva técnica para casos em que precise de algum uniforme, eles podem fornecer para o aluno não ficar sem uniforme. Então, eu me coloco favorável ao requerimento de informação, só queria fazer essas colocações, porque eu acredito que elas são muito pertinentes ao tema que foi colocado em relação ao material e ao histórico que a gente vive na educação, porque o município tinha muito menos atribuições no passado em relação a quantidades de creches e pré-escolas, que hoje tomam a grande parte ou a totalidade dos recursos do Fundeb são só para a manutenção do magistério. Continua em discussão, com a palavra o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos observando aqui, inclusive, acompanhando a movimentação do cidadão contribuinte, eleitor, se manifestando aqui, alguns que nos assistem, e, de fato, pertinente, alguém colocando aqui que, de repente, essa discussão, nesse momento, já é atrasada. Nós queremos agradecer e, respeitosamente, fazer uma observação àqueles que nos assistem e dizer que as discussões vão acontecendo, os vereadores, de repente, reagem às ações do Executivo. Então, não dá para prever que o Executivo não vai entregar um material, não vai entregar isso, vai fazer aquilo, vai contratar menos, vai contratar mais. Eu queria fazer essa colocação aqui aos nossos ouvintes, porque não tem como a gente prever. Poxa, deveriam ter aberto uma pauta, uma agenda e já discutir isso aqui lá no ano passado. Não tem como fazer isso, né? Não teria como. Agora, quero parabenizar o vereador Fernando Malon pelo requerimento, agradecer ao amigo pela audiência no nosso trabalho e dizer que, vereador Marco Rende, sobre impostos, nós lembramos que Tiradentes perdeu a cabeça na sua causa inconfidente por 1/5, por 25%, por 20%. Nós estamos com 45%, vai a meio já, vai a quase 50%. Nós sabemos que a ordem está errada, está invertida do retorno dos impostos. Sabemos, Nelson fez o dever de casa direitinho, parabéns, com todo esse discurso já pronto, né, e eu parabenizo. Mas não tem, sabe, de quem é a culpa? Não é do contribuinte. Então, se o modelo está errado, nós defendemos o modelo aqui americano dos Estados Confederados, que o dinheiro fica no Estado, retorna para o município, e o governador do Estado passa alguma coisa lá para Washington, né? Mas esse modelo não se quer por aqui. Os canalhas que infestaram o nosso Congresso Nacional não querem esse modelo, né? E o município, claro, está no prejuízo, né? Hoje tem só mais obrigações e menos dinheiro. Para quê? Para que o prefeito, para que todo mundo fique pedindo a bênção para deputado canalha, lambendo a mão de deputado sem vergonha, que quer ficar no controle. Por que nós temos uma tabela de SUS 15 anos defasada? E nenhum deputado pede para atualizar? Para que o governo passe as verbas para os deputados e os deputados fiquem com esse dinheiro para dar migalha e esmola para os prefeitos. Isso é um modelo sujo, baixo, vil e cruel. Mas é o que temos, né? O brasileiro entende isso, para de assistir Big Brother, presta atenção nas coisas que estão acontecendo e começa a não reeleger deputado ladrão, desonesto e jaguara, ou nós vamos continuar nesse modelo, caminhando para o sistema que tem na Venezuela e outros aí falidos, né? Essa é a minha opinião. Sobre esse assunto aqui, vai dar uniforme, só camiseta, né? Vai dar material escolar, só o kit para quem realmente precisar. Isso é mais ou menos. O vereador Malon tem toda a razão do que vem questionando, o povo está aqui dizendo, não, então foi o que eu falei no rádio. O meu pai pagava tudo. Ele pagava o uniforme, pagava a merenda, o pão com margarina que a gente comia, pagava o quichute, né, que não tinha outra coisa também. Era isso aí, ele pagava tudo. Como motorista de caminhão, ele pagava tudo. Ele tinha essa decência, essa honra de ele bancar as contas da família. Mas não pagava 45% de imposto. Então, se os pais hoje que nos ouvem, os pais, se eles não vão receber, quando o político chamou para si, disse, não, nós é que vamos dar o uniforme, a merenda, nós vamos dar o material escolar. Ótimo. Claro que não foi isso que
elevou aos 45, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Né? Mas se nós vamos pagar todo esse imposto, nós vamos receber tudo isso. Então, nós vamos ter que diminuir esse imposto. E é claro que não é só o municipal, né? Aí envolve o estadual e o federal, sabe? Por isso eu fiz aquele comentário lá no rádio, e aqui sustento essa posição, que não é possível admitir qualquer coisa a menos, vereador, independente das questões de Fundeb e outras questões, o cidadão contribuinte eleitor não pode admitir nada a menos, receber nada, nenhum retorno a menos, se não baixar o imposto. Tem que baixar o imposto, então, né? Seja os municipais, os estaduais, os federais, tanto faz. O caixa lá em casa é a mesma coisa, né? O bolso é o mesmo, do cidadão que paga a conta. Então, se não vai baixar o imposto, não pode ter deixado de receber o uniforme, deixado de receber a merenda, deixado de receber todo o material escolar. Não é possível admitir se a gente não vai pagar o mesmo imposto. Então, por isso, sou favorável ao requerimento e vamos ver o que... E também esperando que realmente seja mais boato do que fato, né? Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Malol, autor do requerimento. Bom, então, já diante do que o vereador Marco Relli nos coloca, tem material de reserva, uma reserva técnica, vai ser usado esse material. Possivelmente vai ser comprado através de um novo pregão futuramente, mas em quantidades muito menores, apenas para pessoas carentes. Como vai fazer essa avaliação de carência vai ser complicado. Não avisavam os pais, vereador Marco Relli, de que neste ano teriam que comprar um material escolar. Até estava pensando, em razão daquilo que o vereador Sabino falou na rádio, que seria interessante dar-se um desconto, estou falando praticamente, um desconto de IPTU para o pai que tiver filho na escola. Não vamos dar material escolar para o teu filho, mas quanto custa comprar material escolar? R$100? Vamos dar um desconto de R$100. Se você tiver 2 filhos, R$200. Para alguns vai valer, tem outros que não tem nem em casa para pagar IPTU. Né? Eu tenho, para mim, que educação é o começo de tudo e é o caminho para todo sucesso. De tudo, de saúde, de tudo. E aí eu falo desse plano de governo aqui do prefeito, dos candidatos Magno e Márcio, e dizia aqui, na educação, investir em transporte, alimentação, material escolar e uniforme. Está aqui no sublinhado aqui. E não é o que está acontecendo. Quando eu fui candidato a prefeito, lá em 2004, o PP espalhou, que se o Malon ganhasse, não ia ter uniforme. Espalharam. E eu fui e disse, não só vai ter, como vai ter com o tênis. Teve. Magno ganhou depois, não botou mais o tênis, botou o uniforme. Daí veio o Turek, deixou o material, deixou o uniforme, o Magno deu no ano passado, no final do ano, e este ano não vai dar mais. Material escolar. Se não tem material escolar e não avisar os pais, e vão chegar para os pais agora, depois de começar as aulas, vão dizer para eles, isso aqui nós precisamos, vocês vão ter que comprar. Você não é carente, você vai ter que comprar isso aqui. Vai ficar complicado. Já está sendo distribuído, mas vai ser distribuído para o filho do João, mas do Pedro não. O que não é, eu entendo que não seja justo. Se eles estão na rede municipal, é porque eles estão no mesmo nível. Né? Estão no mesmo nível, não tem... sim, claro, se a gente for analisar, tem um mais carente do que o outro, mas se todos estão na escola pública, e a nossa escola pública municipal, ela tem, ou pelo menos tinha, um nível de excelência muito grande. E eu tenho medo dessas situações. Esse plano de governo aqui diz o seguinte também, investir em propostas, revisar o plano de cargos e salários do magistério contemplando valorizações profissionais. Não pagam nem o piso nacional de educação. E eu estou falando faz um ano já, e tem categoria de professor que não está recebendo piso. E a secretária falou que estava estudando, a hora que ela terminar esses estudos, ela vai ser PhD, porque o que estuda e não manda projeto, ou alguma forma para resolver esta valorização desses profissionais. Fica complicado. Eu fico muito triste de ver que vai ser dado para alguns e não para outros, que, de novo, vai ter este problema de entrega de material. Ano passado levou 3 meses depois de começar o ano, e agora vão ter isso aqui de novo. Foi prometido. E é interessante, se for falado que ia ter material escolar e uniforme, antes do governo, não tinham visto
Que não tinha dinheiro? Ah, pois é, nós prometemos, mas não vimos que não tínhamos dinheiro. Ah, agora não dá mais, temos prioridades. Aí são essas situações que prometem e não cumprem. É triste, principalmente quando mexe na educação. E aí a gente vê a questão de outras despesas que não precisavam ser feitas e são feitas, e estas questões que, é clientelismo. Não, não é clientelismo. Estas pessoas receberam material historicamente há muitos anos atrás já, e agora não vão receber mais. Obrigado. Continue a discussão. Vai falar o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de me manifestar favorável. Gostaria de complementar aqui algumas coisas com relação a essa, de repente, redução no imposto. Acho que até é uma ideia bem pertinente, onde poderíamos até cobrar o desempenho desse aluno, onde o pai vai realmente cobrar a atividade desse aluno na escola, porque a gente sabe que muitos desses alunos também são largados lá na escola para que a escola os eduque, né? Então, de repente, seria uma das maneiras que poderia haver uma certa cobrança. E com relação à entrega proporcional desse uniforme, também acho que não seja uma atribuição justa. A justiça diz assim, se todos no mesmo patamar, que todos tenham o mesmo direito. Até poderia gerar um certo desconforto social. O fulano ganha, eu não ganho. Ele é menor, vou dizer, tem mais ou menos dinheiro do que eu. Poderia até entrar nessa seara. E com relação aos impostos, é pertinente lembrar que o Trump, por mais doido que seja, provocou uma revolução muito grande ao reduzir de 35% os impostos de muitos produtos e para muitas indústrias, carga tributária, para 15%, aumentando assim o número de empregos avassaladoramente. Os Estados Unidos vivem hoje um boom na parte de retomada de crescimento devido a essa atitude que ele teve. Acredito que foi uma atitude ousada, porém correta. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, tem algumas colocações que precisam ser melhor feitas, né? Porque, assim, não foi preciso avisar os pais, vereador Fernando, porque aqueles que trouxeram o material já tinham, ou seja, não precisaram agora comprar. Aqueles que não trouxeram o material já receberam. Não é que vão receber, já receberam. Com relação ao Trump e aos impostos, gente, nós estamos aqui a nível municipal, não temos absolutamente nenhuma ingerência sobre essas questões de impostos. 45% de carga tributária não tem a ver com os impostos municipais. Absolutamente não tem a ver. Tem a ver com a carga tributária federal, e nós sabemos que é injusta, que não retorna para o município. Estamos todos falando isso, não retorna o que deveria retornar. Então, temos que, de alguma forma, nos manifestar, ok? Mas não é possível a nenhum de nós, nem mesmo ao prefeito, alterar qualquer uma dessas situações. O retorno que se dá aos municípios é que é vexatório. Então, deveríamos conseguir, de alguma forma, mudar essa sistemática. Nós não temos ingerência sobre isso. Sobre o que nós temos ingerência? Sobre a forma como nós vamos gerir o recurso que nós temos hoje. E se lá na minha casa eu tenho várias despesas, e eu tenho X de despesas, e eu tenho X menos 3 de recursos que entram na minha conta, eu vou ter que elencar algumas coisas. O município está sucateado na sua estrutura educacional, no que diz respeito às escolas. Os últimos 4 anos a última gestão não fez absolutamente investimento nenhum em reforma de escolas, em ampliação de escolas. E as escolas estão agora com o levantamento básico feito aqui, 2,5 milhões de reais só de pequenas reformas a serem feitas em diversas escolas. Ok, nós precisamos agir. Estamos agora discutindo, por conta do viaduto que caiu em Brasília, por falta de manutenção, da ponte de Florianópolis, que está a perigo para cair, e nós temos as nossas escolas aqui com risco real aos nossos alunos.
Sinceramente, eu prefiro investir 2,5 milhões de reais na segurança dos nossos alunos, na qualidade das nossas escolas, para que eles estejam lá seguros, bem abrigados e de forma bastante confortável assistindo às aulas, que os professores tenham as suas condições de trabalho, do que dar kits para todos, sendo que alguns não precisam desses kits. Já chegam na escola com seus materiais. Então, sinceramente, acho que é mais adequado que estejamos nos atendo às situações do município. Eu sou completamente favorável ao requerimento de informação, eu acho que a gente precisa mesmo ver os investimentos, saber do que está acontecendo, como está acontecendo. Me coloco plenamente favorável à aprovação do requerimento, vereador Fernando. Mas acho que as nossas discussões precisam estar repousando sobre aquilo que somos capazes de modificar. E a nossa forma de modificar é trabalhar dentro daquilo que está na esfera municipal. Ou então, buscando com os nossos representantes a nível estadual, a nível federal, e que todos nós sabemos que isso é muito difícil de fazer, né? De estarmos agora indo até eles, até porque concordo com o senhor, vereador Sabino, quando o senhor diz que eles querem deter o poder nas mãos deles para depois distribuir migalhas para todos nós. Como que vai se mudar esse cenário, eu não sei, né? Mas, assim, com relação à entrega de materiais, os materiais já foram entregues àquelas crianças que vieram com o seu material. E aí, volto a dizer, não é necessário avisar aos pais, porque aqueles que já foram com os materiais não receberam um kit. Aqueles que não tinham materiais já receberam. E aqueles que ainda não receberam, estão sendo usadas as reservas que ainda havia de materiais. Vai haver novas compras? Na necessidade, sim. Acho que isso é gerenciar recurso público de forma eficiente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria fazer uma menção em relação ao fato acontecido, se tratando do assunto específico. Dizer, primeiro, que estou de acordo com as pedidos de informação, e segundo, que eu fui abordado por uma mãe que me pediu ajuda para comprar o material das crianças dela. Uma de 8 e outra de 12 anos. Como eu sei onde ela mora, eu liguei na escola e pedi a informação a respeito dessas crianças, como é que seria, material, questão toda. E ela me garantiu que essas crianças, elas não precisavam se preocupar, a mãe não precisava esperar ganhar material para que as crianças fossem para a aula, porque assim que as crianças chegassem na escola, porque ela já conhecia as crianças, lá ela receberia, sim, daquilo que tem na escola. Se, porventura, faltasse alguma coisa para ela, elas receberiam a posteriori, mas não seria, né, necessário. Então, mesmo assim, teve pessoas que se sensibilizou com a situação, foi lá e doou material muito pouco, alguma coisa assim, bem dentro daquilo que é a necessidade, que ela passou, inclusive, a lista bem sucinta, muito diferente daquilo que as minhas filhas compraram para a escola do Estado. Então, eu penso assim que concordo com a fala do vereador Malão em relação a que nós temos que legislar sobre isso, temos que pedir essa informação, com a fala do vereador Pete, com todos que se pronunciaram. Entristece quando nós olhamos para o nosso município e tudo precisa ser feito, e na reunião que tive com a secretária na semana passada, e tratamos também desse assunto, hoje 7 milhões seria pouco para fazer tudo que precisa fazer, né? Essas informações de reforma são o básico do básico. Então, é muito triste isso. Quando você olha para o munícipe, são praticamente hoje, se não me falha a memória, deve estar chegando aí próximo dos 140 milhões de reais que está na mão dos munícipes de maneira geral. Então, 2,5 milhões em relação a 140, ou 110, ou 120, ou 130, que passa de 120 já há muito tempo, né, um ano. É muito triste isso, que os nossos munícipes não se preocupem com isso também. E nós sabemos todos que a tributação está lá à disposição para fazer um parcelamento, renegociar essa dívida, enfim, todo aquele processo que você já sabe como funciona. Eu olho para toda essa realidade, mas também olho para os nossos munícipes. Nós não adianta reclamar lá para cima, que nós não temos gerência sobre isso, né? Não temos como governar sobre isso, fazer gestão ou legislar sobre isso, mas
temos como dizer para o nosso contribuinte que, por favor, paguem as suas dívidas, procure o município e regularize as suas dívidas. Acerte isso, não é? Porque faz falta para toda a escola, para todos os filhos, para todos os sambentenses. Essa é a minha fala, muito obrigado. Continua a discussão. Eu só vou fazer uma colocação em relação a todos os vereadores que me antecederam. Eu também concordo plenamente, por exemplo, por que o município está zerado hoje? É que o governo federal, espertamente, ele começa a estadualizar as coisas, ele passa para o Estado. O Estado, mais esperto ainda, começa a municipalizar as coisas. E aí o que acontece? Aí os municípios não recebem, não têm retorno, né? Porque se o governo pudesse, todas essas estradas que cortam o município de São Bento do Sul, ele ia municipalizar aí, para que o município tomasse conta disso aí. O governo quer ficar lá com o dinheiro para fazer depois as benesses aí, entregar para a turma para ficar distribuindo em época de campanha, aquilo que o vereador Jair Sabino colocou. Eu não posso concordar. Isso aí, esse problema, o próprio governo do Estado, muitas vezes também não tem repassado. O vereador Jair Sabino, Vossa Excelência, colocou sobre... Se nós podemos colocar dentro do município, no ano passado também houve esse problema e houve problema no Estado também. Quer dizer, é complicado. A municipalização, eu, por exemplo, sou totalmente contrário a esse negócio de municipalizar. Tem que cuidar bastante disso aí, porque começa a aumentar o número de alunos, começa a aumentar o número de professores, né, e o espaço físico, eles precisam, mas o governo não dá nada. O governo, se pudesse, ia municipalizar todos esses hospitais que ele é responsável, ele ia passar tudo para os municípios, ele não quer saber de nada. Ele quer ficar com o dinheiro para chegar a época de campanha, preocupado lá para ver se vão se eleger, se não vamos. Entende? Qual é a preocupação do governador hoje? A preocupação do governador hoje é tentar buscar aqueles 700 milhões para colocar no Fundão 2, para distribuir para os candidatos a deputado, governadores, que vão sair para a campanha para pedir voto para ele, que é Senado, para o Senado. É isso aí. É isso que a gente vê no quadro político. Então, é complicado, é difícil, é triste, porque os municípios cada vez têm menos arrecadação, mas que nem o vereador Pete falou, a arrecadação do município, o município vai administrar, mas essa praticamente é consumida com os encargos que ela tem, e o governo não repassa nada, o governo não ajuda com nada, quando o governo também é responsável pela segurança, pela educação, pela saúde, mas não quer saber. Então, aí o negócio deles é outra seara, não é ajudar a educação, mas como o vereador Fernando Malon colocou, o que é mais importante para tudo, que os senhores sabem disso e têm consciência disso? É a educação. Se nós não tivermos educação, não vamos ter nada. Então, a educação é primordial. Eu dizia hoje, na parte da manhã, quando participava de uma solenidade lá no 5º RCC, no Exército, dizia ao coronel, lá numa reunião com ele, que o que está faltando ao país? Educação, civismo, patriotismo, tudo isso aí não tem mais. Até tinha uma aula Senhor lá presidente, hoje. uma pequena parte. Queria lembrar o senhor, como o senhor é um homem já que conhece a história de São Bento e da APAI, todas as crianças que estavam na APAI foram para dentro das escolas e hoje nós temos que pagar as especialistas, atendentes, as pessoas para cuidar dessas crianças que antes eram na APAI. O recurso da APAI reduziu e hoje essa atribuição vem tudo para o município. Por uma lei criada por eles e jogando a responsabilidade para o município. O município que tem que contratar uma professora especial, que vai atender especialmente aquele aluno que está dentro da sala de aula, e o governo não quer saber. Ele cria a lei, ninguém contesta, e aí fica nessa situação a questão. Mas eu sou totalmente favorável ao requerimento do vereador Fernando Malon, e ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 075/2018. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 076/2018, também de autoria do vereador Fernando Malon, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que estavam na legislatura passada se recordam, foi de minha autoria, na verdade, eu não lembro se foi de minha autoria ou eu fiz o pedido não, foi da minha autoria. Não, eu acho que foi de minha autoria, vereador.
Enfim, foi criada a Lei 3.435 de 2014, que estabelece procedimento administrativo para ressarcimento de danos causados pelos entes da administração pública municipal de São Bento do Sul. Os senhores se recordam, os que estavam aqui, que começou a vir muito projeto de lei pedindo autorização para que a prefeitura pagasse pequenos danos causados a particulares de São Bento. E aí eu fiz um projeto de lei para disciplinar de que forma pode ser feito, dizendo que a prefeitura pode, não só a prefeitura, as autarquias também, pode indenizar, desde que faça um processo bem direitinho. Feito esse pedido, feito esse processo, mesmo assim tem que voltar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei. E o que nós vimos neste ano de 2017, não veio nenhum. Sei que o ex-prefeito Fernando Turi também, no seu mandato, também deixou no último ano, não mandou nada e tinha pedidos de administrativos de indenização. Estão pendentes lá. Não foram decididos, caíram neste governo e esse governo também. Eu sei também que existiam pedidos de ressarcimento por danos causados pelo erário público, pela administração pública, mas não veio nenhum. O que me dá a impressão de que os pedidos vieram e não foram, ou foram negados, ou não foram decididos. E eu tenho quase certeza que não foram decididos. Não foram levados, foram engavetados. Então, o que eu estou perguntando é, primeiro, quantos pedidos administrativos de ressarcimento de danos foram protocolados no ano 2017? Destes, em quantos houve decisão administrativa? Deferindo ou indeferindo, deferindo parcialmente? Requer a apresentação de relatório dos pedidos administrativos protocolados, indicando existência ou não de decisão. Quantos pedidos administrativos de ressarcimento de danos que, protocolados nos anos anteriores, antes de 2017, foram recebidos pela atual gestão e até agora não tiveram decisão administrativa? Para que não diga, o Malon só quer saber dos que entraram na época do Magno. Não, quero saber aqueles que foram deixados na época do Turic, que não foram decididos lá e não foram decididos até agora, nesse mandato também. E qual a justificativa para não ter havido essa decisão? O objetivo, se a pessoa física ou jurídica, entra com um requerimento na prefeitura, ela tem o direito, e o poder público tem a obrigação de dar uma resposta. Sim ou não, mas tem que dar uma resposta. Se existe uma lei dizendo que ele pode pedir o ressarcimento de forma administrativa, a prefeitura, o poder público, tem que dar a resposta. Sim ou não. Se é sim, tem que mandar o projeto de lei para a Câmara para nós aprovarmos. Se é não, o cidadão pode ficar quieto, dizer que não quer mais, ou entrar na justiça. Mas não houve nada disso esse ano de 2017. E por isso que eu quero saber o que está acontecendo. Se ninguém entrou, e eu sei que entraram, e se entraram ou não houve, se não houve resposta. E se não houve resposta, está se ferindo uma obrigação constitucional do poder público, que é de dar a resposta ao cidadão. E isso infringe princípios constitucionais. E se infringe princípios constitucionais, vereador Godoy? Ação de improbidade, ato de improbidade. Artigo 11 da Lei 8429. Que, aliás, foi pelo que o prefeito Magno foi condenado. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Jair Sabino. Vereador Jair, conceda ao vereador César Godoy, por favor. Obrigado. Vereador Fernando Malon, acompanhei no que eu pude, eu colaborei na produção dessa lei. Eu realmente não lembro se foi o senhor quem protocolou, foi o executivo. De qualquer forma, em julho do ano passado, eu iniciei um trabalho na prefeitura também cobrando isso, porque, por um caso específico, e eu não sou advogado de qualquer das partes, apenas noticiei e todos souberam. O senhor deve se lembrar daquela van escolar que foi engolida na rua... Isso, o senhor deve se lembrar, ela foi... na gestão Fernando Turque, 2016. Ela foi engolida. E aí, a proprietária da van, o proprietário, não sabiam como proceder. Eu expliquei que havia aquela lei, dei cópia da lei, porque ela é intuitiva, ela é um passo a passo de como fazer. Ela é bem boa. E aí eles fizeram... Aí ele fez, protocolou, e aí no ano passado reclamou, porque eu fiz um post dizendo como você age se tiver, postei a lei. E aí ela reclamou, disse, olha, está tanto tempo lá e não foi nada. Eu fui atrás e vi que isso estava parado, represado, e pedi que tomassem cuidado. E teve uma justificativa, e vai vir essa justificativa para Vossa Excelência, de que há uma comissão que faz o julgamento e
Eu não vou adentrar o mérito disso, mas 2 dos membros tiveram problemas de saúde e tiveram que sair para se tratar. Uma esposa de um teve um problema com câncer, a outra teve um problema de saúde, e se afastaram, e por isso os julgamentos foram prejudicados. Eu pedi que nomeassem uma outra comissão por causa disso. É o mínimo que podiam ser feito, porque o senhor bem disse, todos merecem a resposta. E aí, o segundo compromisso agora é que eles voltaram ao trabalho e que esses processos serão retomados os julgamentos. Vai vir a resposta do senhor, mas nós temos hoje todos os processos até julho de 2017, somam 56 processos. É bastante, é bastante. Nós temos aqui, só para ilustrar, já que o senhor mencionou a gestão passada, não tem em 2018, mas em 2017 são 10 processos administrativos, em 2016 são 19 processos administrativos na gestão do saudoso ex-prefeito Fernando Turek, 19 processos sem julgamento. Em 2015, 14 processos sem julgamento. Em 2014, 6 processos sem julgamento. Então, se uma eventual ação de improbidade decorrer disso tudo, nós temos mais um prefeito que vai sofrer muito com essas ações de improbidade. Mas, de mais a mais, dizer que eu sou favorável ao seu requerimento de informação, porque, em que pese nós tenhamos que respeitar a dor de aqueles que são acometidos por doença, os seus familiares, o Executivo tem que dar uma opção de que, assim, com todo respeito, eu não quero parecer insensível com o que eu vou dizer, mas os senhores vão me compreender, mas ninguém é insubstituível. Nós temos que estar pronto para uma eventualidade dessa, em caso de acometimento de doença, caso de falecimento, senão como é que faz? Faleceu, e daí? Então acabou todos os processos. Não pode ser assim. Então o Executivo tem que dar um encaminhamento nisso, porque, de fato, a situação fica ruim. E eu anunciei muito e eu cobrei muito, quando dos danos, é justo que se faça essa cobrança. E dizer... poderíamos dizer, poxa, tem uma coisa que melhorou muito. Os senhores devem se lembrar, na legislatura passada, a quantidade de pedidos de ressarcimento que vinham de proprietários de veículos que tinham seus veículos, por exemplo, para-brisa, risco, porque o pessoal fazia a roçada e aí voava pedra. E vocês vão dizer, pô, melhorou tanto? Não sei. Os processos não chegam mais até o Legislativo para aprovarmos ou rejeitarmos a restituição. Então, aproveitar o requerimento de informação do vereador Fernando Malon, porque eu verifiquei no meu Facebook hoje, em função desse requerimento, em julho do ano passado, eu já pedi ao Executivo que tomasse alguma providência a respeito. Nós estamos encaminhando aí para março de 2018 e pouco foi feito. Então, aproveitar o requerimento, mas dizer que nós conversamos com os servidores, com a Procuradoria do município, e a justificativa que foi essa, que 2 dos membros das comissões foram acometidos por doença que justificava o afastamento e, por isso, os processos não foram. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, nós concordamos, apoiamos aqui o pedido e, justamente, o ano passado apresentamos aqui lei que pedia, e a Casa aprovou, que solicitava que, a partir de então, as vias que fossem recapeadas, que se visse, e as novas, com certeza as novas, que se olhasse sempre a questão das bocas de lobo, sempre no mesmo nivelamento da via. Se vai ter que, agora tem paralelepípedo, já tem um asfalto antigo, vai se fazer mais. Aí sobe mais 5, 6, 7 centímetros, e é justamente de onde vem aqui o pedido do vereador Fernando Malon, com essas perdas. É a bicicleta, é a moto, é o pedestre na calçada, a calçada estourada, seja novo ou ainda mais idoso, que vai levar um tombo, que vai ter uma fratura e que precisa de uma resposta disso aqui, porque a gente sabe que o município, o governo, acaba sendo responsável por essas despesas, seja com o carro, a moto, a bicicleta, seja com a pessoa, quando ela tem, além de levar esse tombo, de se machucar, de ter todo um prejuízo, a vida da pessoa alterada, muitas vezes por semanas, quando não pior, e, além disso, as despesas que tem financeiras. Então, é bastante pertinente a solicitação, porque as pessoas fazem o pedido e ficam esperando e ficam no prejuízo. Além do prejuízo financeiro, há sempre um prejuízo moral, que a pessoa diz, poxa, mas então a coisa está assim, né?
De qualquer forma, é bastante interessante, ficamos aguardando, então, que se possa responder e a gente saber se o governo tem dado a devida atenção à municipalidade. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, eu concedo novamente ao vereador Fernando Malon. Obrigado, senhor presidente. Quando a gente vê que uma lei que a gente criou e tal não funciona, é quando a gente vê a falta de resposta do executivo. E essa lei ela tem uma falha. Ela estabelece diversos prazos, mas não estabelece o prazo em que a comissão vai fazer os trabalhos. Só diz que, saindo decisão, tem tantos dias para recorrer, tantos dias para decidir, não sei o quê. Mas o meio do processo, que é o justamente de produzir provas, essas coisas todas, de fazer uma audiência, como seja o caso, não tem prazo. E aí é uma coisa que eu estou vendo, estudando, para, conforme o caso, estabelecermos um prazo máximo de duração do processo. Não dá para ficar eternamente. Nós tivemos, na minha gestão, casos em que processos disciplinares foram prescritos porque a comissão não desenvolvia os trabalhos. E a pessoa que cometia o funcionário que cometia uma falta deixava de ser punido porque prescreveu, porque não se dava atenção ao processo. E isso tem que acabar. Então, nós temos que ver, vou estudar a possibilidade, não sei, de estabelecer um prazo máximo de duração num processo desse. Para, se for o caso, acarretar punições para quem deixar parado. E aí, quando o vereador Godoy fala que ninguém é substituído, de fato ninguém é, até o prefeito tem vice. Por que não vai ter alguém para substituir o funcionário que esteja doente, ou daqui a pouco entra em férias, ou por algum motivo pede licença sem remuneração, enfim, alguma coisa, ele se afasta. Tem mais gente para fazer isso. Por isso eu volto a pedir a aprovação desse requerimento de informações. Obrigado. Continua a discussão. Eu vou fazer uma colocação em relação a esse pedido de informação. Vou concordar com o vereador Fernando Malon, o vereador César Godoy. O caso é o seguinte, eu acho que essa lei tem que ser aperfeiçoada, tem que ter o prazo para a comissão dar um parecer e prazo para ressarcir a pessoa que foi prejudicada. Por exemplo, se dentro da gestão passada, quebrou uma roda, aí o cara caiu dentro de um buraco que a prefeitura não fez a manutenção, quebrou o rodado, o camarada teve lá que pagar e até hoje não foi ressarcido. Quer dizer, a lei existe e não está sendo cumprida. Então, eu acho que, até inclusive, vereador César Godoy, na próxima comissão que eles formarem, colocar lá, se tem 4, 5 membros, colocar 4, 5 membros suplentes para não atrasar, porque quem fica no prejuízo sempre é o povo, não adianta. E às vezes o prejuízo não é tão grande. Ele começa a se tornar grande quando começa a acumular. Aí o município já não tem o dinheiro para pagar. Mas às vezes de 2 mil, 3 mil reais, uma quebra aí, um para-brisa, 400 reais, sei lá. Entende? Mas eu sou favorável de que seja feita uma adequação a essa lei aí, porque ela já tinha sido feita, ela voltou para cá, foi feita outra vez, e eu acho que tem que melhorar isso aí. Mas é isso aí. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 076/2018 e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 076/2018. Em primeira discussão, projeto tramitando em regime de urgência, projeto de lei número 107/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 107/2018. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 107/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Vamos dividir esse espaço que nós temos. Começamos com 15 minutos de atraso, nós vamos dividir em 30 minutos. Vamos dar 3 minutos para cada uma, só para, com a anuência do plenário, também agradecer essas pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, né?
nos dando a honra, é Nelson Fabilial, Gilmar José Weistreit, Rafael Milbauer, Ademir Siluzinski, Fábio Noriller, Sidney Miller, Luciana Boschi, Carla e Anderson Padilha e Ricardo Carvalho. Essas pessoas também nos acompanham de suas casas e nós agradecemos em nome dessa Casa de Lei. Senhor Vamos- presidente, aqui. Eu me Ele abstenho da concede- palavra. O senhor se abstém? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vamos manter aí 3 minutos para cada vereador. 9 vereadores então inscritos. Agradecemos a abstenção do vereador Dagmar. Solicito ao secretário que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra. Vereador Jair Sabino, Vossa Excelência, eu tenho até 3 minutos para as suas colocações. Sem choro. Corta.